Qual foi o maior desafio que tu passaste, assim, que tu sentiu realmente Deus te cuidando? Eu tive, assim, nessa fase, assim, de rebeldia com Deus, tudo, eu sempre fui uma pessoa que eu me revoltava muito com o mundo, assim, com as coisas, com as injustiças e tudo. E eu passei por uma fase de depressão muito forte, né? E uma depressão que levou a intenções de suicídio, né? Então eu vivia muito aquela desolação, assim, de que nada vale a pena, né? De que a vida que eu cheguei a ter, o que a minha família me proporcionou, que as experiências que eu tive na vida me levaram a algo que não valeria a pena. E por mais que Deus se importasse, que Ele quisesse que fosse de uma forma ou de outra, aquela forma que estava, no meu egoísmo, aquilo não valeria a pena. Então, antes eu morrer, né? E então, eu tive uma fase que foi muito intensa de pensar o tempo todo em que não valeria a pena viver, né? E quando você está nesse estado mental, a sua mente ela trabalha nessa nebulosidade assim constante, onde tudo é ruim, onde tudo é negativo, onde você precisa encontrar alguma forma de parar com isso tudo, e você fica pensando até nas formas que você vai cometer o seu suicídio, etc. Mas é nessa hora que você começa a ver Deus agir, né? Então, eu tive um episódio onde eu cheguei a tentar contra a minha própria vida. E por um milagre, a forma que eu tentei fazer, Deus meio que reverteu e não deixou funcionar. E aí eu cheguei assim ao ponto de, meu Deus, eu fiz isso aqui, mas não deu certo. Como é que pode isso aqui? Era certeza que ia dar certo. Não era mais para eu estar aqui. Mas Deus vem e diz, não, tá aqui, olha, não aconteceu nada, você está novinho em folha, e daqui para frente a sua vida vai ser desse jeito aqui, ó, diferente do que você estava vivendo. Glória E a você Deus. passa a viver algo novo, e passa a experimentar o novo, o melhor de Deus a cada momento. E nos momentos em que parece que está tudo ruim, ele vem e refrigera a sua alma, né? E também associado à sua busca com Deus, é preciso também ter a busca de tratamento de saúde mental, né? Então, tratamento com psicólogos, com psiquiatras, com medicamentos, muitas vezes isso resolve. São coisas que às vezes as pessoas não se atentam, né? Mas de repente, isso que você pensa, que você sente que é irreversível, com o medicamento certo você passa a não sentir mais. Então, assim, você precisa ter fé no conhecimento que Deus deu para o homem, para a medicina, né? Para resolver Exato. também situações aí de conflitos emocionais. E a saúde mental é algo muito importante, é algo muito sério, né? Inclusive, no meio da igreja, com muitos pastores, existe um alto índice de suicídios também. Sim. Então, o suicídio é algo muito sério, é algo que é reversível, sabe? Que se você tiver atenção, principalmente com as pessoas que estão próximas, né? Identificar sinais nas pessoas e ser essa mão amiga, assim, esse acolhimento, né? De repente é esse seu olhar que vai fazer a diferença em alguém pensar que hoje, quando no caminho de casa, eu não vou chegar em casa, mas no caminho ela encontra com você e essa pessoa chega em casa, né? Porque você foi quem Deus colocou no caminho dela ali na hora certa. Sim. Né? Então, assim, você sendo uma ferramenta disponível na mão de Deus, Ele vai usar você. E assim como eu já fui usado na vida de algumas pessoas, muitas pessoas já foram usadas na minha vida. E a gente precisa fazer isso que a gente conversou ainda agora, né? Você servir e acolher, mas também, às vezes, você ser servido e ser acolhido. Isso. Né? Então, é a comunidade que Ele permite que a gente crie, né? E torne saudável. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque, assim, ter a clareza, é importante que a gente tenha a clareza de que não é porque nós acreditamos em Deus
que a nossa vida vai ser 100% flores. Não é isso. A gente vive em sociedade onde convivemos com outras pessoas e temos tantos desafios aí, né? Então, Jesus não prometeu só flores, né? Pelo contrário, falou que a gente precisa, sim, se preparar para os desafios. E a gente precisa ter clareza de que há momentos que a gente precisa se deixar quebrar também, porque quando isso acontece, depois, né, Deus vem e cura ali, vai juntando os nossos pedacinhos e nos transforma em nova criatura. E essa nova criatura vive um novo momento, né? Um novo momento ali com o Espírito Santo presente, conduzindo a nossa vida com uma outra cabeça, uma outra perspectiva. Mas para isso a gente precisa se permitir, né? Se permitir acolher, se permitir, às vezes, se quebrar primeiro. Isso aconteceu comigo. Eu primeiro precisei ser quebrada e eu deixei ser quebrada para depois Deus vir e me reconstruir. Então, eu consigo olhar para trás e entender aquele momento, sabe? Que eu precisei passar. Não foi fácil. Não foi de jeito nenhum fácil. Mas é a alegoria do vaso, né? De quebrar e reconstruir. E a gente, enquanto ser humano, precisa ter clareza de que às vezes a gente vai passar por isso, né? Mas se a gente tem confiança no que Deus tem para a nossa vida, a gente encara e confia e passa e tudo fica melhor depois. Sim, o que você falou com relação a não ser flores, né? Na Bíblia, Jesus diz com as próprias palavras dele, né? Que no mundo você terá aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, quando ele diz que, inclusive, ele não diz só isso, né? Ele diz que a gente vai ter aflição, ele diz que a gente vai ser perseguido, ele diz que o mundo jaz do maligno, ele diz que pegue sua cruz e venha, né? Exatamente, que é carregar a cruz mesmo. E se a gente for parar para pensar de uma forma mais filosófica, inclusive, assim, mais ampla, a condição do ser humano, ela é de perda constante, né? Vamos pegar, por exemplo, assim, uma pessoa que tenha uma vida perfeita. Quem é que tem uma vida perfeita? Mas vamos ver alguém que tem uma vida perfeita. A pessoa tem todo o dinheiro do mundo, tem a beleza, tem a saúde, tem tudo. Isso tudo está com o tempo contado, né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas uma hora você não vai estar aqui mais para usar esse dinheiro. E aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai criar algo que vai deixar um legado para quando você não estiver mais aqui? Você vai construir algo maior que você? Você vai formar pessoas, investir em pessoas com esse dinheiro? Né? E a sua beleza, que está agora perfeita, lindíssima, mas quando você estiver daqui a 40 anos, será que vai estar do mesmo jeito? Não. Será que você vai se olhar no espelho e vai ficar triste porque você não é mais aquela pessoa perfeita que você era naquele outro momento? Então, a gente vive um relógio, um cronômetro ali, que tudo está acabando. Nada é perfeito. Esse mundo é um mundo de perdas, ele é um mundo de decadência, ele é um mundo de coisas sendo corroídas, né? E a única esperança que a gente tem é que depois daqui vai ser melhor. E qual é a única esperança qual é a única coisa que traz essa esperança para a gente? É a noção de vida eterna, é a noção de paz, é a noção de paraíso, é a noção de glória permanente de Deus fora daqui, quando isso tudo acabar, né? Existe algo melhor que vem depois daqui, né? O mundo que a gente vive é um mundo de tristeza. As pessoas que vivem bem, elas vivem em bolsos, assim, em ilhas de proteção, que podem ser furadas e invadidas a qualquer momento. A gente vê isso no caso que está acontecendo agora das escolas, né? Ou seja, existe um distúrbio. A paz foi afetada, né? As pessoas estão num momento de tensão, de pânico, né? Será que vai acontecer algo comigo? Será que meu filho está em paz? Será que meu filho está seguro na escola dele? Né? E isso tudo é você estava tão protegido ali e de repente essa sua proteção tá sob risco, né? Então, assim, você pode ter a melhor vida, você pode ser a pessoa que tem todo o sucesso, mas será que
daqui a meia hora você não vai morrer, sei lá. Então, assim, você tem a paz de que tudo vai ficar bem se você morrer, se as pessoas que você alcança, que vivem com você, elas têm a melhor experiência de ter você junto delas, né? Você é a melhor pessoa para essas pessoas. E como é que você é capaz de ser a melhor pessoa para essas pessoas? Estando em paz, estando com seu coração tranquilo. De repente você encontra outras formas aí, por conta própria, de estar tranquilo e estar em paz e ser alguém que seja uma boa influência nas outras pessoas. Mas você nunca vai ser completo enquanto você não tiver com seu coração preenchido pela presença de Deus, preenchido pela certeza de que o bem vai vencer, de que depois daqui algo de maior vai acontecer, de que Jesus vai voltar e vai levar os seus para viver com ele em paz, em eternidade, né? Que Jesus veio para esse mundo para salvar, para dar ânimo, para dar bom ânimo, para ser uma mensagem de esperança, para ser uma mensagem de renovação de vida, de mente, né? Então, assim, é algo muito maior que a gente, né? A gente não pode tratar a nossa visão de cristandade, sabe, de ser servo de Deus apenas como um clube, apenas como um clube de leitura de um livro, né? Mas sim como uma história maior, uma história com início, meio e fim, uma história que teve uma criação, que teve um antes, que teve um durante e que vai ter um depois, né? É algo muito maior que a gente, muito maior. E quem é que não gosta de ser parte de algo maior, né? E você é capaz de ser parte desse algo maior quando você enxerga Jesus como o Filho de Deus, como aquela pessoa que veio aqui, que morreu, que entregou a vida, que ressuscitou, né, e fez isso para poder lhe dar a oportunidade de salvação, para que você vá viver com ele em eternidade um dia, né, e que tudo isso que a gente vive aqui vai passar e quando passar vai ser muito melhor.